Queridas alunas, queridos alunos, bem-vindos a mais um bloco aqui do Imersão PGM Sorocaba no meu curso. Nosso objetivo é falar um pouquinho sobre direitos difusos e coletivos, tá? Então, como recorte metodológico, a gente fez uma análise aí dos julgados mais recentes dos tribunais superiores, né, notadamente do STJ, né, na matéria de direitos difusos e coletivos, bastante coisa decidida pelo STJ, para trazer aí os temas mais recentes aí que estão sendo analisados pela doutrina, pela jurisprudência, consequentemente com uma alta possibilidade de incidência nas provas de concurso público também, tá? E aí dentro desses julgados a gente analisa alguns temas paralelos, né, correlatos, sempre pensando na hora da prova, tá bom? Então, para a gente começar, né, pessoal, o primeiro caso que eu quero trazer para vocês é um recurso especial julgado pelo STJ, que é o 2065, vamos anotar aqui. RESP 2065 347 Pernambuco, tá certo? Então o que acontece aqui, pessoal? Julgado que vai analisar a necessidade ou não de prova técnica para comprovação do dano ambiental, certo? Então, a grande análise do STJ aqui foi essa. É necessário ou não uma perícia, uma prova técnica que comprove o grau de dano ambiental para que haja a devida responsabilização, certo? Qual que é o caso concreto? O que está acontecendo aqui, né? O caso aconteceu em Recife, né, Pernambuco, um iate clube que tinha uma área ali de desenvolvimento das suas atividades, né, tinha sua marina e ele tinha um restaurante. Dentro esse restaurante, e aí você tinha ali na região, né, os arrecifes, né, uma muralha de arrecifes próxima, e dentro desse restaurante você tinha um sistema de encanamentos e de esgoto. E esse sistema de esgoto foi, numa determinada inspeção, foi constatado que havia o lançamento irregular do esgoto e dos dejetos naquela área e, consequentemente, nos arrecifes, né, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer tipo de mitigação dos danos, né. Nesse contexto, o Ministério Público Federal, aí, considerando uma atribuição para o caso, ajuizou uma ação civil pública de responsabilização, né, responsabilidade civil ambiental contra o Yacht Clube, cobrando uma indenização pelos danos ambientais sofridos, certo? Qual foi o que a parte requerida trouxe nesse processo? Ela trouxe um pedido para a realização de perícia judicial, para que houvesse a constatação de se houve dano, qual é a natureza e qual a dimensão daquele dano ambiental. Então ele queria quantificar daquele esgoto, daquele dejeto, o que isso causou de dano especificamente ao mar ali, aos arrecifes naquela região, certo? E, num primeiro momento, essa tese foi ventilada. Então, da necessidade ou não. O Ministério Público Federal disse que não era necessário. Falou, ó, independentemente ou não do laudo que constate especificamente onde houve o dano, o que aconteceu, como não aconteceu, a comprovação cabal de que havia à disposição dos dejetos sem nenhum tipo de tratamento já comprova que há, de per se, um dano ambiental naquela região, certo? E o STJ, ele decidiu nesse sentido, tá certo? O STJ, nesse caso, ele entendeu que a perícia seria um acréscimo. Ela poderia trazer mais alguma constatação para a fixação do quanto do dano, no máximo. Mas não quanto à responsabilidade ou não, quanto à existência de dano. O fato de se lançar os dejetos sem nenhum tipo de tratamento já era por si só, já era um dano presumido ao meio ambiente, tá certo? A ausência de prova técnica aqui não desnatura a caracterização e a concretização do dano ambiental, tá certo? Então, a ausência de prova técnica por a ocorrência do dano
ambiental. E notadamente aqui, pessoal, porque tinha uma comprovação, não é que não havia comprovação nenhuma, né? Você estava presumindo que havia uma situação. Não, houve a comprovação expressa de que havia o lançamento dos dejetos e do esgoto sem nenhum tipo de tratamento no mar ali, próximo aos arrecifes, tá certo? Então essa aqui foi a constatação. Então, dando sequência aqui, foi pedida a perícia. Certo. O juiz, no caso concreto, né, ele entendeu que esse laudo pericial ele não prejudicava a cognição, né, a decisão do caso, mas o Tribunal Regional Federal ele inverteu. Ele deu provimento à apelação do requerido e entendeu que era necessário sim a perícia nesse caso, tá bom? Era necessário para a comprovação do dano. E foi isso que o STJ reverteu novamente, né? Que o dano aqui, portanto, ele já era devidamente comprovado, ele não precisava dessa minúcia na hora da comprovação, tá certo? Dando sequência. E aí, o que acontece, né? Na lei nacional, na política nacional do meio ambiente, a lei 6.938 de 81, o artigo 3º, artigo 3º, inciso 2º, ele vai trazer para a gente a definição de degradação ambiental. E aí a gente vai perceber que o conceito ele se amolda aí a uma consequência jurídica de desnecessidade de laudo pericial em situações como essas, né? Olha o que vai dizer aqui o artigo 3º. Para fins previstos na lei, entende-se por degradação da qualidade ambiental a alteração adversa das características do meio ambiente. Então, a alteração adversa das características do meio ambiente é um termo bem aberto. Qualquer alteração adversa, né? E lançamento de esgoto e dejetos sem nenhum tipo de tratamento se presume por a constatação científica já presumida que gera prejuízo ao meio ambiente, tá bom? Você não precisa quantificar ali quanto que ficou de cloriforme, ficou no arrecife, por quanto tempo, quantos seres vivos ali tiveram prejuízo ou não. Não precisa descer esse grau de minúcia, tá certo? Então a degradação da qualidade ambiental foi devidamente constatada, o termo é aberto justamente para que haja uma proteção integral do meio ambiente. E da mesma maneira o artigo 14, parágrafo 1º, ele vai dizer que os poluidores, todo aquele que direto ou indiretamente cause alteração adversa das características do meio ambiente. Então a alteração adversa das características, com a comprovação do lançamento do esgoto, você já tem uma alteração adversa das características, tá certo? Esse laudo pericial não se faria necessário, belezinha? Então essa aqui é a estrutura geral da decisão. Bom, dando sequência, o que mais que a gente pode tirar dessa decisão aqui? A gente tem, então, uma grande discussão aqui que vai trazer para a gente acerca... Vamos voltar aqui. Então, existe prova técnica. Então, só para a gente acrescentar, né? Degradação. O conceito de degradação. Que é a alteração adversa das características do meio ambiente a gente tem nesse caso aqui a comprovação da conduta temos também aqui, portanto, a aplicação do conceito, né, do preceito do indúbio pro natura. Então, na dúvida, prevalece a preservação do meio ambiente, a constatação da violação, né, da degradação ambiental, e a gente tem também a aplicação dos princípios
da prevenção e da precaução. Então, os princípios da prevenção e da precaução, eles vão trazer para a gente que, em qualquer circunstância, né, não há necessidade de demonstração dos efeitos daquele dano só. Isso pode ser utilizado, e em muitos casos ele vai ser utilizado, para dimensionar o dano. Então, no rompimento da barragem em Brumadinho, vai ser demonstrado que a magnitude daquele dano e os efeitos de longo prazo e tudo, então os estudos relacionados àquele dano vão trazer uma magnitude muito maior para o dano que vai ser fixado, né, para a indenização que vai ser fixada. Mas ele não é obrigatório. Então, você, pelo princípio da prevenção e da precaução, mais do que comprovar os efeitos daquele dano, há um dever da parte requerida aqui em evitar um dano ambiental, tá certo? Então, ele deve prevenir tudo que for cientificamente comprovado. E ainda o que não for cientificamente comprovado, que é o princípio da precaução. Então, o que parece prejudicial ao meio ambiente já tem que ser evitado. O dejeto aqui, princípio da prevenção, né? Não é nem precaução, né? Você jogar esgoto na água sem nenhum tipo de tratamento, já se sabe cientificamente que gera prejuízo, gera dano ao meio ambiente, tá certo? Então aqui a aplicação do princípio da prevenção e da precaução, certo? Aqui a gente vai ter, com o princípio da prevenção e da precaução, a inversão do ônus da prova, certo? Então caberá ali a parte requerida demonstrar que não houve nenhum tipo de dano. Ela até poderia realizar uma perícia, falar, ó, tudo bem, lancei, mas não teve nenhum tipo de dano. Ela nem fez isso porque nem tem como, porque gera dano, né? Então, essa é a grande questão. Então, o efeito prático aqui da aplicação é a inversão do ônus da prova. Certo? Quem tem que comprovar aqui que não poluiu ou que não gerou dano de maneira alguma é a parte requerida, tá bom? Então a ausência de prova técnica não pode ser utilizada aqui como um fator negativo de ausência de comunicação, né? Ausência de direito à prova. Quem tem que fazer a prova é a parte pelo princípio do indúbio pro natura, pela inversão do ônus da prova, princípio da prevenção, da precaução. Quem tem que fazer a prova de que não houve dano é a própria parte requerida, tá certo? Que não fez no caso concreto. Beleza, ausência de prova aqui, certo. Então essa aqui é a estrutura geral. Só para a gente encerrar, né? Esse pleito de reparação de danos, né? O Ministério Público, qual era o prazo dele para fazer esse pleito? Pessoal, lembrando um julgado paradigmático do STF, tá bom? O recurso extraordinário 654833. O prazo para requerimento, né, para ajuizamento de ação de reparação civil em matéria ambiental, ele é um prazo imprescritível, tá certo? Então a pretensão para reparação civil por dano ambiental é imprescritível, a qualquer momento pode ser cobrado. Então não é prazo de 5, 10 anos, nada do gênero. Então a qualquer momento, então, se esse lançamento de dejetos tivesse acontecido em 2000, em 2005, em 2010, ele poderia ser ajuizado a ação de qualquer maneira, certinho? Então, sempre lembrando aqui, também é uma decisão, um julgado paradigmático do STF que pode aparecer para vocês na hora da prova. Feito? Então, essa aqui é a primeira análise que eu quero trazer com vocês. O próximo caso aqui também um julgado do STJ. E aí, da mesma maneira, mencionei com vocês em direito empresarial, né, a gente teve o informativo do STJ de aniversário, que é o informativo extraordinário de 17. E ele trouxe alguns julgados paradigmáticos antigos. Então ele jogou uma luz nova para algumas situações bem interessantes aqui que a gente vai trazer, tá bom? Então vamos dar uma analisada agora nesse próximo julgado. Aqui a gente está falando do RESP 1728. 334 do Rio de Janeiro.
certo? O que vai dizer aqui esse julgado? Ele vai falar sobre infração administrativa, tá bom? Ele vai analisar a possibilidade ou não da existência da licença tácita. O que é licença tácita, né? O empreendimento, o empreendedor, ele solicita, ele dá entrada a um pedido de licenciamento ambiental e ele não tem resposta da administração pública. Ao não ter essa resposta, ele entende que houve esse silêncio, teria sido um silêncio eloquente no sentido da concessão daquela licença. Então, sem a menção expressa da negativa, haveria um consentimento tácito para o desenvolvimento daquela atividade empresarial. Então, passou o prazo, ninguém respondeu, ele vai lá e desenvolve a atividade mesmo assim, certo? Mesmo sem a autorização, porque ele entenderia que teve uma autorização, uma licença tácita. Esse foi o caso que apareceu para o STJ analisar, tá bom? Uma determinada empresa queria desenvolver um empreendimento, construir ali um hotel, deu entrada no licenciamento, não obteve resposta. Alguns meses passaram-se e não teve resposta do órgão licenciador daquele estado. O IBAMA foi fazer uma vistoria, uma fiscalização daquela obra e verificou que não tinha licenciamento, não tinha licença, né? Não houve licenciamento ambiental naquele caso, lavrou ali a infração administrativa contra a empresa, multa, tudo mais, e embargou a obra, tá? O que aconteceu? Essa empresa, ela ajuizou uma ação questionando o ato do IBAMA, a aplicação da multa e o embargo da obra. Então, ele entendia que tinha feito o pedido, que era o que lhe bastava. Como o ônus ali seria do poder público, o poder público teria a obrigação de dar a resposta, não deu a resposta, ele como empreendedor, livre iniciativa, livre empreendimento, ele poderia desenvolver a atividade ali sem nenhum tipo de amarra, porque o prazo tinha passado e ninguém tinha dado resposta para ele, tá bom? O caso foi levado para o STJ, tá bom? Então o STJ analisou e entendeu que essa tese do licenciamento tácito, da licença automática ou por mero protocolo, não vigora no sistema jurídico brasileiro, tá bom? Os princípios de regência do Estado socioambiental que vigora no Brasil não permitem se entender uma licença tácita como possível, tá bom? Automática pela mera omissão do poder público. O dever de proteção do meio ambiente não é um dever só do Estado, é um dever de todos. O dever do Estado, dos empreendedores, dos cidadãos e assim por diante. Portanto, a licença ela não é meramente um ato burocrático ali, mas é um ato concatenado, tanto do executivo quanto do poder público como um todo, quanto dos empreendedores ali, para que haja a devida proteção do meio ambiente, tá certo? Então, a gente tem aqui um julgado que vedou a tese da licença tácita automática ou por mero protocolo. Então, prevalece o Estado socioambiental de direito e, portanto, não é possível esse entendimento aí que o silêncio comporta a autorização tácita, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem também a legislação, né, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, vai trazer para a gente, entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 9º, inciso 4º, o licenciamento e a revisão de atividades que sejam efetiva ou potencialmente poluidoras. Tá bom? Que era o caso concreto. Aqui a gente tinha uma atividade poluidora, efetivamente e potencialmente também poluidora, certo? E aí a gente vai lá para o artigo 10. Né? O artigo 10 vai trazer para a gente a necessidade, minuciar um pouco a necessidade desse licenciamento. Vai dizer aqui, ó,
a construção, a instalação, a ampliação, o funcionamento de estabelecimentos e atividades que usem recursos ambientais de maneira efetiva ou potencial, possam ser efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de qualquer forma causar degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento ambiental. Então, o ato de licenciamento aqui ele é objetivo, ele não pode ser simplesmente suprimido por uma não menção, por uma omissão do poder público. Inclusive, a omissão do poder público ela pode ser levada ali à responsabilização do poder público em conjunto, tá certo? No máximo aqui o que vai acontecer é que o poder público também responde, mas não que há uma autorização legal, portanto, para que o empreendimento seja desenvolvido se não houve a licença, tá bom? Parágrafo 1º vai dizer para a gente, os pedidos de licenciamento, sua renovação e concessão são publicados no Jornal Oficial, bem como periódico regional ou meio eletrônico mantido pelo órgão ambiental competente. Então, o pedido tem que ser feito e ele tem que ser devidamente aprovado. Não basta o mero protocolo, beleza? No caso, no processo, na decisão do STJ, o ministro Herman Benjamin, ele traz de maneira bem clara que o silêncio administrativo nesses casos, perante o mero protocolo, não gera presunção alguma de licenciamento. O que ele gera é o contrário. Ele gera de maneira absoluta, por presunção iure et de iure, a manifestação de não licenciamento. Então, é necessário, objetivamente, o licenciamento para autorizar aquela obra. Tá? Então, para que a obra aconteça, é preciso o licenciamento. Não é simplesmente, ele não é um ato posterior ou um ato que pode ser suprimido de qualquer maneira. Beleza? No caso, o que poderia ser resolvido? Ao invés da empresa ter ajuizado uma ação para garantir para ela a autorização tácita para o empreendimento, ela poderia ter ajuizado qualquer tipo de ação que buscasse responsabilizar o município ali, ou o Estado, quem era responsável pelo licenciamento ambiental, para que se movesse a decidir. Então, teve uma omissão, não decidiu ainda, está me gerando prejuízo. Isso poderia ser uma responsabilidade civil, uma obrigação de fazer ali, uma tutela para que se analise o pedido e se dê ou não a licença administrativa, tá certo? Então, esse teria sido o caminho jurídico correto no caso concreto, tá bom? Então, esse é o andamento aqui, primeiro em relação ao caso, beleza? Feita essa análise, quero ir para um próximo julgado também, trazido aí, rememorado pelo STJ, e ele está relacionado com o dever de transparência e especificamente aqui em matéria ambiental também, o direito à informação ambiental e a obrigação do Estado em relação à transparência. Vamos lá. Esse aqui, vamos para a lousa, é o recurso especial 1857. Zero 98. Então ele vai trazer para a gente aqui o direito à informação ambiental. E o que é importante nesse julgado, pessoal? O STJ ele criou várias teses sobre acesso à informação e trouxe aí uma minúcia muito grande sobre o direito ao acesso à informação em matéria ambiental. Tá? Então, olha como é que vai ficar. A primeira tese que o STJ analisou aqui, que o direito ao acesso à informação no direito ambiental brasileiro, ele vai ter três perspectivas, tá bom? Ele vai ter a transparência ativa, a transparência passiva e a transparência reativa. Vamos dar uma analisada na lousa como isso aqui vai ficar. A transparência ativa, a transparência passiva e a transparência reativa.
Essas são as três modalidades aqui, a primeira tese que o STJ analisa no caso, tá? Então, o que é essa transparência ativa, pessoal? É o dever de publicação na internet, né, principalmente, né, de todos os documentos ambientais que a administração pública tenha que não estejam sujeitos a sigilo. Então, o sigilo ele tem que ser tratado de uma maneira bem restritiva e tudo que tiver disponível tem que ser devidamente disponibilizado de maneira ativa, tá bom? Então, dever de publicação. Aqui, transparência ativa é o dever de publicação do que existe, tá bom? Do que existe da documentação ambiental. Então, sobre uma área de preservação, por exemplo. Transparência passiva. Por sua vez, pessoal, transparência passiva já é o direito de qualquer pessoa requerer acesso a informações ambientais que não estão publicadas. Então, é o direito de acesso e requerimento. Tá bom? Então, transparência passiva. Direito de acesso e requerimento de informações que não estão disponíveis. Então, o poder público deveria ter disponibilizado tudo, mas se alguma coisa não está disponível, é possível, aí, então, a transparência passível também exigir o acesso a essas informações, beleza? Então, essa aqui é a segunda categoria. Terceira categoria, pessoal, transparência reativa. O que vai ser a transparência reativa? É o direito de se requerer a produção de informação ambiental que não esteja disponível. Então, assim, você foi lá no site, não tinha as informações, você requisitou as informações. O poder público falou, ó, não tem, isso aqui a gente não tem, esse relatório aqui não existe, esse laudo não existe. Ó, então eu quero que produza. Então é o direito de todo cidadão em exigir a produção específica de informação ambiental. Vamos lá. Então, o direito de exigir produção de informação ambiental. Porque a lacuna de dados, né, ambiental, a lacuna de dados, ela pode ser um instrumento muito contundente para degradação ambiental. Então, não existirem aí, os dados não serem devidamente compilados, analisados, isso pode ser uma forma de se camuflar uma situação, né? Falar, não, tá tudo bem, né? Não há nenhum desastre ambiental, não há nenhuma crise climática, porque você não tem dados. Então, você pode, o cidadão aqui, ele pode exigir a produção desses dados para verificação ou não da degradação ambiental, tá bom? Então, essa aqui é a primeira tese. O direito ao acesso à informação, ele compreende 3 esferas. Transparência ativa, transparência passiva, transparência reativa, beleza? Segunda tese, vamos lá. Então, a segunda tese vai dizer respeito à obrigação do Estado em favor da transparência ambiental. Então, ele vai ter um ônus de justificar o descumprimento, tá bom? Então, caberá, voltando aqui, né? Caberá sempre ao poder público, se ele não conseguir se ele não der andamento à transparência ativa, passiva ou reativa, justificar. O ônus é dele justificar porque ele não está fazendo aquilo, tá bom? Então, como é que vai ficar nessa situação, né? Aqui. Ônus de justificação. De justificação do poder público. Então, o ônus de justificação aqui é do poder público em relação ao descumprimento, né? Então, no caso da transparência ativa, ele deve demonstrar por que ele não pode cumprir, né? Por que ele não vai publicar. Então, ele só vai poder não publicar se ele demonstrar por que não pode. Então, falar, esse caso aqui é um sigilo, segurança nacional, por tanto tempo, tá bom? Na transparência ativa, na transparência passiva e na transparência reativa. Então, aqui, vou ter que
justificar o motivo do sigilo. Então, ó, aqui é um dever de transparência e fundamentação. Fundamentação do ato administrativo. Ele tem que dizer o porquê do sigilo, tá bom? Na transparência passiva, por sua vez, como é que vai ficar? Na transparência passiva, ele vai ter que demonstrar o porquê ele não pode vir a fornecer, de novo, dando as hipóteses taxativas do sigilo, tá bom? Aí, da mesma maneira, né, justificar o motivo do sigilo e do não fornecimento. E na transparência reativa, ele vai ter que demonstrar cabalmente que é irrazoável, que é desproporcional a pretensão da produção daquela informação. Então, ó, isso aqui é um descalabro, é fora da razoabilidade, é um estudo técnico que vai gastar milhões, não vai chegar a conclusão nenhuma, tá bom? Então, vamos supor, um estudo que é para querer demonstrar que a Terra é plana. Então, ó, a gente vai ter que chamar tantas centenas de pesquisadores, eles vão ter que fazer um laser gigante. Então, isso aqui não se presta a uma informação ambiental aqui para a produção de um dado relevante. Isso aqui é desarrazoado, isso aqui é desproporcional. Ele vai ter que fazer essa demonstração e aí ele vai poder não realizar aquela produção de prova, tá bom? Ele vai ter que demonstrar ele vai não realizar aquela informação, não prova, né, gente? Porque aqui não é um processo necessariamente. A desproporcionalidade. Tá certo? Então, essas aqui são as 3 esferas do ônus do poder público em razão do dever de informação. Tá bom? Essa aqui foi a segunda tese fixada pelo STJ. Vamos lá para a terceira tese, pessoal. Então, a terceira tese vai estar analisada de novo com o princípio da transparência, mas também com o princípio registral, então de publicidade das informações. O que ela vai dizer para a gente? Que o sistema registral brasileiro ele permite a averbação de informações facultativas dos imóveis quando houver interesse público, tá bom? Então vamos lá. O sistema registral brasileiro. E aí você pode ter 2 sistemas, né? Um sistema de registro taxativo e um sistema de registro ampliativo. No sistema de registros taxativos, pessoal, você só vai ter algumas categorias estanques de registro e averbação, certo? Então você só vai ter lá, houve a compra e venda, qual é o imóvel, onde ele está localizado, houve a compra e venda, houve alienação fiduciária, e só essas informações vão ser devidamente publicizadas, tá bom? Num sistema de registro ampliativo, um sistema de registros, ele vai permitir a inclusão de quaisquer dados relevantes sobre o imóvel. Certo? O que prevalece no sistema brasileiro? Então, voltando aqui. A gente reaparecer um pouquinho. No sistema brasileiro, prevalece o sistema de registro ampliativo. Ele permite ali a inclusão de informações outras, que não só as informações obrigatórias, tá bom? Essa inclusão pode acontecer sim, tá certo? Então, vamos supor, o registro de uma área de preservação permanente. Aqui, em qualquer um desses sistemas de registro, ele seria incluído. Então, teria que estar incluído no registro taxativo, né, que ali tem uma área de preservação permanente, e também no registro ampliativo, essa informação estaria no registro do imóvel. Agora, vamos pensar, uma área de proteção ambiental, uma especificidade dentro daquela área de proteção ambiental que tenha sido fixada no plano de manejo.
Num sistema taxativo, isso não está obrigado, isso não está previsto na lei que é obrigatório estar no registro, tá bom? Mas, num sistema ampliativo, é possível que as partes interessadas, então o Ministério Público como fiscal da lei, até mesmo a Procuradoria, a depender da do seu interesse dentro do caso concreto aqui, exigir que seja incluída essa informação seja averbada no registro, tá bom? Porque isso vai fazer diferença nas obrigações que podem ser exigidas dos detentores daquele imóvel a partir de então, certinho? Então, essa é a grande diferença aqui, tá, pessoal? Então, nessa inclusão, você pode incluir aí relações do plano de manejo, da área de proteção ambiental, não só aquilo que é obrigatório de se incluir no registro, tá bom? E é isso que prevalece no sistema brasileiro, tá? Então aqui é o sistema brasileiro, ele tem esse caráter ampliativo. Feito. Então essa aqui foi a terceira tese, foi concluída pelo STJ nesse julgado. E a gente ainda tem uma quarta tese. Tá? A quarta tese diz respeito ao Ministério Público, né? Vai dizer que o Ministério Público ele pode requisitar diretamente ao oficial de registro a inclusão e a averbação de informações alusivas às suas funções institucionais. Tá? Então, bem interessante aqui. Não é necessário que seja ajuizada uma ação e o juiz expeça o mandado, né, um ofício requisitório para a inclusão dessas informações. Então, a decisão aqui é que o Ministério Público ele tem dentro das suas... Opa, só um segundo. Dentro das suas atribuições institucionais, ele pode exigir diretamente ao oficial do cartório a inclusão das informações. Certo? Então, bem relevante aqui também esse precedente, né? Percebam, pessoal, uma decisão só do STJ que ela trata sobre muita coisa em relação ao princípio da transparência ambiental e ao direito à informação do cidadão em matéria ambiental, tá? Então, essas 4 grandes teses aqui saíram desse caso. Bom, então, nesse caso, justamente esse caso aqui, ele falava sobre um plano de manejo, né? Então, sobre o direito de se produzir dados em relação ao plano de manejo de uma área de produção ambiental, o direito de se averbar as informações nos registros de imóveis, dos imóveis que estão abrangidos dentro dessa área de proteção ambiental e assim por diante. A legitimidade ou não do Ministério Público fazer esses pedidos diretamente ao oficial do cartório, do ser necessário o ajuizamento de uma ação. Beleza? Então, aqui o acesso às informações públicas, tá bom? Deve prevalecer aqui a regra no nosso sistema é o direito ao acesso, é que toda a informação pública ela possa ser acessada por qualquer um, a exceção é o sigilo, tá? Só em situações muito excepcionais. Transparência ambiental. Então, aqui a gente tem a doutrina, né, trazendo o princípio favor informare, tá? Acho que é interessante a gente colocar aqui, porque ele pode aparecer na prova, né? O que é o princípio do favor informare? É a prevalência do direito à informação e do dever de transparência do poder público. Então, todo cidadão tem direito a obter as informações ambientais relacionadas ali a qualquer circunstância, qualquer empreendimento do Estado, qualquer área de preservação que seja criada, tá certo? Então, aqui a administração, a interpretação é a interpretação sempre mais favorável ao acesso à informação. Bom, transparência ambiental. Bom, pessoal, em relação a esse julgado, acho que os principais pontos a gente já tratou, tá?
Já mencionei para vocês aqui, estado socioambiental, divulgação de informações. Beleza. Acho que então temos aí, acho que um bom material já nesse assunto. Mais um julgado que eu quero trazer para vocês, né? A gente fez um recorte para a legislação ambiental, né? Para focar nessa aula de imersão, considerando que a matéria de direito de usos coletivos tem várias vertentes, né? A gente focou aqui também em uma, de novo, né, pessoal? Escolhas trágicas, a gente tem que definir dentro de um bloco de 1 hora alguns assuntos para tratar com vocês, não dá para a gente falar sobre tudo. A gente falou sobre muita coisa durante o nosso curso, né? Vocês vêm de uma preparação, gosto sempre de dizer, uma preparação sistemática, vocês têm um estudo de longo prazo, vocês têm o estudo que vocês fizeram para o reta final e agora vocês estão no estudo mais específico aqui de preparação para a hora de fazer a prova, tá? Então vamos lá para mais um julgado, né? O julgado vai falar sobre responsabilidade por dano ambiental. E o que o STJ decide aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui o recurso especial 1877, vamos lá? Vamos anotar? RESP 1877, 192, de origem do Tribunal de Justiça do Paraná. Tá? Ele vai falar sobre um conceito muito interessante, que é o conceito de antropização. Tá? Antropização. Então, o que é essa tal da antropização? Né? Uma determinada consolidação de intervenção humana numa área de preservação permanente, então essa antropização, né, uma interferência direta e constante de longo prazo do ser humano numa determinada área, ela pode vir a justificar a manutenção de um estado de lesão contra o meio ambiente. Então, em outras palavras, né, é possível a aplicação do princípio do fato consumado em matéria ambiental. E o caso que chegou no STJ, ele tinha essa relação, né, uma área de preservação permanente e havia um empreendimento comercial nessa área e que degradava o meio ambiente. Foram ajuizadas as ações respectivas aqui de responsabilidade ambiental, né, a ação civil pública contra aquela sociedade empresarial, e a justificativa da sociedade empresarial foi a seguinte: falou, nós não somos os primeiros a explorar essa atividade empresarial aqui. Essa atividade empresarial ela já era explorada por outrem há muito tempo. Então, assim, há uma situação consolidada, há uma situação de antropização dessa localidade. A área de preservação permanente aqui já não existe há muito tempo. O que existe aqui é a ocupação humana reiterada e, portanto, a gente não causamos dano ambiental, o dano foi causado, se causado lá atrás, e a consolidação de uma área humana ali, eminentemente humana, antropizada, causa, portanto, uma exclusão de responsabilidade ambiental, tá certo? Qual foi o entendimento da STJ nesse caso? Evidentemente, a antropização de área degradada, de área de preservação degradada, não autoriza a permanência das construções irregulares e do dano ambiental, tá bom? A obrigação de recuperar o meio ambiente é de natureza propter rem, ela deve ser devidamente sanada, beleza? Então vamos lá. Então as conclusões, né? Antropização não exime a responsabilidade civil ambiental. Segundo a conclusão, né, conforme inclusive as súmulas do STJ, né, a não aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental. E, por fim, o dever propter rem, a obrigação... Desculpa, vamos deixar a nomenclatura certinha aqui. Né? Obrigação propter rem
de reparação do dano. Tá? Então não importa quem foi o causador originário, o proprietário atual do imóvel é responsável pela reparação do dano. Belezinha, pessoal? Então essa aqui foi a decisão do STJ no caso concreto. O que a gente mais pode trazer dentro desse caso aqui para vocês? Tá, então esse conceito, acho que o conceito de antropização, né, um negócio que pode aparecer na hora da prova, isso, e a teoria do fato consumado, né, devidamente simulada, a obrigação próprio terreno, tudo isso aparece demais nas provas de direitos difusos e coletivos, tá, na matéria ambiental. Bom, feito. Quero trazer para vocês agora mais um julgado do STJ que vai falar sobre mandado de segurança. Tá? E ele vai falar sobre a possibilidade do pedido de suspensão de segurança por prestadores de serviço público, então por entidades privadas que são prestadores de serviço público ou no exercício da sua função delegada do poder público. Tá? O que é a suspensão de segurança, pessoal? Um mecanismo jurídico que permite a suspensão de liminares e decisões judiciais pelos órgãos superiores em caso de constatação de perigo à ordem pública. Então, ele é um instrumento político mais do que um instrumento jurídico. Tá? O instrumento jurídico é você rever essas decisões, você interpor os devidos recursos a essas decisões para buscar a revisão de uma liminar ou a reforma de uma decisão judicial. Mas por critérios eminentemente políticos, muitos dos instrumentos de tutela coletiva, eles podem ser objetos do pedido de suspensão de segurança. Tá? O pedido de suspensão de segurança tem esse nome porque ele começou só no mandado de segurança, mas ele aparece em vários sistemas dentro da tutela coletiva. Tá bom? Ele vai aparecer esse pedido de suspensão lá no artigo 12, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que é um pedido de suspensão de liminares conferidas em ação civil pública. No artigo 4º, também, da Lei 8.437 de 92, que vai permitir aqui a suspensão de liminares ou sentenças em ações cautelares nas ações populares ou nas ações civis públicas, então, de novo, aqui no microsistema coletivo. Há a possibilidade também desse pedido político de suspensão de segurança no artigo 1º da Lei 9.494 de 97, que, nos casos aqui contra a fazenda pública em geral, tutela antecipada, e no artigo 16 da Lei 9.507, que vai falar sobre habeas data, então também é possível aqui a suspensão da segurança, da execução de uma sentença que conferiu a ordem de habeas data, e no artigo 15 da Lei 12.016 de 2009, que é a suspensão tanto da liminar quanto da sentença em sede de mandado de segurança, tá bom? Então vejam que o tema está super relacionado aqui com tutela coletiva, e aí o que se verificou aqui? A prestadora de serviços, a entidade privada, que seja prestadora de serviço público, ela pode fazer um pedido de suspensão de segurança? O que o STJ definiu aqui, pessoal? Ela pode sim. Só que para ela fazer esse pedido de suspensão de segurança, ela tem que comprovar que ela está em defesa do interesse público primário. Não pode ser o interesse privado dela em relação a lucro, em relação à cobrança de tarifa, por exemplo. Isso ela não vai poder pedir a suspensão de segurança no tribunal, por exemplo, dentro de uma ação civil pública contra ela. Então, contra a prestadora de serviço público, foi ajuizada uma ação civil pública. Deu a liminar, então por cobrança abusiva dos valores ali de passagem, por exemplo, aí uma prestadora de serviço de transporte público, ou então uma concessionária de energia elétrica, por uma cobrança abusiva. Foi dada a liminar. Ela pode pedir a suspensão da segurança? Ela até pode pedir a suspensão da segurança, mas ela não pode utilizar isso como uma motivação simplesmente para uma discussão privada interna corporis do seu lucro ou do seu desenvolvimento da atividade. Ela vai ter que demonstrar os requisitos que são previstos expressamente para a concessão dessa suspensão de segurança, que é
a manifestação direta contra o interesse público ou flagrante ilegitimidade para que se evite grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Então é um instrumento eminentemente político que vai ser utilizado politicamente. A concessionária pode se valer dele? Pode, desde que ela demonstre esse requisito no caso concreto, tá bom? Porque senão fica uma mera arbitrariedade privada aqui no caso concreto, tá bom? Então essa foi a decisão do STJ no caso. Acho também interessante a gente fazer essa análise, belezinha? Em relação a esse processo, as principais informações que eu queria passar para vocês são essas, tá? Próximo caso que eu quero tratar com vocês, também tutela coletiva, beleza? Processo coletivo, tutela coletiva sempre, né? Mas o processo coletivo aqui, a possibilidade das vítimas e dos indivíduos específicos aí que sejam identificados numa tutela de direitos individuais homogêneos, executarem individualmente um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Tá bom? Então pode ou não pode? O STJ já decidiu que é possível sim. Então o TAC, instrumento administrativo aqui que pode ser pleiteado pelos entes legitimados, um termo de ajustamento de conduta em matéria ambiental, ele vai aparecer bastante. Tá bom? Se define ali qual era o dano, qual é a responsabilidade da parte e como que ela vai solucionar esse dano de maneira administrativa, de maneira extrajudicial, sem precisar que seja vinculado a um processo judicial. Então é assinado e devidamente homologado esse TAC, é um título executivo extrajudicial. Tá? Se não há o cumprimento dele, é possível a execução dele no judiciário, tá bom? Esse cumprimento gera aí, então, essa assinatura do TAC, gera um título executivo extrajudicial. Quem que pode pleitear que seja firmado um TAC, tá? Todos aqueles que estão no artigo 5º, parágrafo 6º, na Lei 7.347 de 85, que é a lei que fala sobre ação civil pública, tá certo? Então, Ministério Público, Defensoria Pública, União, autarquias, empresas, sociedades de economia mista, União, estados e municípios, assim, associações com com seus devidos requisitos, tá? Todos eles podem pleitear. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial, tá bom? Então isso aqui é o parágrafo 6º do artigo 5º. Então ele vai dizer para a gente que aí o Ministério Público, a Defensoria, a União, os estados, os municípios, as autarquias, fundações, sociedades de economia mista, as associações não no caso porque elas são privadas, né? Mas todos os entes aqui do inciso 1º, 2º, 3º, 4º, podem também firmar um termo de ajustamento de conduta quanto em relação aqui, a gente está falando em matéria ambiental especificamente, mas em qualquer relação de direitos coletivos podem firmar esse termo de ajustamento de conduta. Como é que vai ficar a execução dele? A gente vai depender da natureza. Então, se a gente estiver falando de direitos difusos ou direitos coletivos em sentido estrito, caberá a esses legitimados executar se o TAC não for devidamente cumprido. Tá? Agora, se a gente estiver falando de direitos individuais e homogêneos, aqueles que podem ser identificados especificamente, então, no rompimento de uma barragem, os pescadores ali individualmente identificados que sofrem com a impossibilidade de executar suas atividades laborativas, eles podem pedir, então, o cumprimento desse título executivo extrajudicial se não houve o cumprimento voluntário, tá bom? Então, sempre que você tiver direitos individuais homogêneos dentro desse TAC, é possível a sua execução individualizada pela vítima também, tá bom? Então, esse aqui é o entendimento do STJ sobre o tema. Acho interessante a gente recordar. E por fim, para a gente encerrar, quero trazer para vocês uma outra decisão bem importante aqui no caso do STF sobre a lei de ação civil pública, que é acerca da constitucionalidade ou não do artigo 16 da lei da ação civil pública. Tá? O STF ele definiu em sede de julgamento de controle concentrado de constitucionalidade que o artigo 16 ele é inconstitucional. E o artigo 16 ele trazia uma miscelânea de assuntos, uma certa confusão entre os efeitos da sentença e da coisa julgada e critérios de competência. Tá? Olha o que ele dizia, né?
A redação original dele, lá, quando a lei foi promulgada, a Lei 7.347 em 85, dizia no artigo 16 que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, né, então contra todos, exceto quando julgada improcedente por deficiência de provas, que aí ela pode ser reintentada, tá bom? Então o que ela dava era o efeito da coisa julgada, valia contra todos, não era só contra as partes do processo, contra todas as partes envolvidas ali fora, ainda que não fossem parte no processo, a coisa julgada ela valia também, tá bom? Essa era a redação original. Em 97, essa lei sofre uma alteração, a Lei 9.494, que vai passar a dizer o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, vírgula, nos limites da competência territorial do órgão prolator, vírgula. E aí volta tudo que já estava no dispositivo antes. Esse acréscimo entre vírgulas aí, nos limites da competência territorial do órgão prolator, foi uma forma de tentar limitar os efeitos de uma ação civil pública que fosse intentada, por exemplo, no estado de São Paulo, que ela não valesse para todos os demais estados. Tirar a força da ação civil pública. Essa previsão sempre foi criticada pela doutrina, tá bom? A doutrina ela levantava vários argumentos de por que ela era inconstitucional e por que ela não fazia sentido, tá? Então, por exemplo, prejuízo à economia processual, possibilidade de decisões contraditórias, então o mesmo tema sendo decidido por vários órgãos prolatores de decisão, cada um na sua competência territorial, violação do princípio da igualdade, porque você podia ter decisão contraditória em cada um, a violação aqui da indivisibilidade dos direitos coletivos. Como é que você pode ter o tribunal em São Paulo decidindo uma coisa, o tribunal em Minas decidindo outra? Então, numa parte do território, o direito ao meio ambiente significa uma coisa, na outra, e o direito é difuso ali, ou então o direito coletivo. Uma mistura conceitual de critérios de competência e de eficácia de decisão, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tudo isso sempre foi levantado como crítica. Mas o artigo, o dispositivo, continuava em vigência e valendo da mesma maneira. Isso até o STF trazer essa decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nessa decisão, ele abarcou esses argumentos da doutrina e entendeu que o artigo 16 ele é inconstitucional, que ele confunde competência com coisa julgada. Então, a coisa julgada ela não tem uma limitação territorial. A limitação territorial que se dá são os critérios de competência. Então, você vai ter que analisar na tutela coletiva o critério de competência, o local do dano, a abrangência do dano, e isso aí está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, para definir para onde vai a causa, onde vai ser julgado onde vai ser julgada a ação civil pública. Mas o efeito daquela coisa julgada, não. Aquele efeito ele não pode estar limitado só à abrangência daquele território. Beleza? Pessoal, então foi decidido aí, portanto, a inconstitucionalidade do artigo 16. Assim a gente encerra, pessoal, a nossa aula de imersão aqui para a Procuradoria de Sorocaba. Espero que tenha auxiliado vocês aí nesse estudo final, né, os principais temas. A gente fez um recorte com algumas situações que a gente reputa sempre presentes nas provas, né, com uma alta incidência em novidades, aí, decisões recentes do STJ, para a gente poder ter aí, tentar trazer para vocês alguma coisa mais específica que possa cair na prova. Belezinha? Então, um grande abraço para vocês, uma boa sorte, bons estudos aí nessa reta final. Mantenham-se tranquilos, né, na hora de fazer a prova, estruturados para fazer direitinho, ler atentamente os enunciados, analisar cada uma das questões. O conhecimento vocês têm, agora é uma questão de aplicar ele direitinho na hora da prova, tá bom? Cada um dentro do seu tempo, né? O concurso público ele é uma maratona aí que a gente vai executando aos poucos, tá bom? Tentando evitar aí uma cobrança exagerada, porque isso só atrapalha na hora da prova, gente. Então, se cobrar demais, falar eu tenho que passar, eu tenho que acertar todas as questões, isso aí só boicota a nossa cabeça mesmo, não é por aí que as coisas vão funcionar, elas funcionam no seu tempo, a gente tem que saber respeitar aí o tempo do processo, beleza? Então, um grande abraço a todos vocês, boa sorte, a gente se encontra aí nas aulas no meu curso. Até mais, tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa imersão PGM de Sorocaba. Meu nome é Luciano Rossato, professor, procurador do Estado de São Paulo, e vamos trabalhar aqui durante uma hora os principais temas em direito processual civil. É uma imensidão a matéria, né? Nós temos aí vários pontos para poder tratar. Eu separei alguns aqui,
mas a ideia é a gente trabalhar muito além disso que está no slide, ok? Desses pontos que estão no slide aqui. A ideia é a gente pegar cada slide e ir aprofundando, trazendo alguns aspectos importantes mais, trazendo jurisprudência, trazendo aí novidade legislativa, alteração no CPC em 2024, alteração no CPC 2023, 2022, enfim, temos muito aqui para poder trabalhar, perfeito? Bom, vocês têm meu e-mail já, qualquer dúvida, quiser me mandar um e-mail, é o meu nome inteiro, Luciano Alves Rossato, @hotmail.com. Tá véspera da prova, quer mandar alguma coisa para a gente? Pode mandar, tá? Pode mandar para a gente poder responder, tirar aí as suas dúvidas na véspera da prova da PGM. Muito bem. Gente, o que é que nós vamos aqui abordar de início, que a gente não poderia deixar de abordar, meus caros, diz respeito aos precatórios. Precatórios. Está na sua tela aí já o nosso slide, né, sobre precatório. Eu tenho visto algumas perguntas sobre isso, sobre essa sistemática de precatórios, e alguns alunos estão errando alguns pontos que não pode errar, tá? Vamos passar esse artigo 100 da Constituição Federal. Vamos nos lembrar que as obrigações de pagar aqui devidas pelo poder público é objeto de título executivo judicial, mas também de título executivo extrajudicial, seguem uma sistemática apropriada para o cumprimento da obrigação. De modo que não é possível que nós tenhamos a penhora, não é possível que nós tenhamos aqui essa constrição de bens, né? A necessidade da observância da sistemática dos precatórios. Essa sistemática que tem por objeto, notem, a observância do princípio da igualdade. Ah, mas Luciano, peraí, mas precatório, observância da igualdade? Sim. Às vezes você pode imaginar, olha, mas o precatório demora para ser pago, isso, qual que é o fundamento para que isso exista? Imaginem vocês se fosse deixar na mão do governante a escolha de qual credor ele iria pagar, qual credor de precatório, né? Ele iria pagar. Justamente para que não haja essa escolha casuística, é que nós teremos, então, que observar essa sistemática dos precatórios. E aí vem o artigo 100 da Constituição. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Meus caros, Luciano, e se for uma execução de título executivo extrajudicial? Vai observar também a sistemática dos precatórios? Sim, vai observar também a sistemática dos precatórios. O que é que muda? Que na execução de obrigação fundada em título judicial, a Fazenda Pública será intimada para oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias. Ao passo que, se estivermos diante de título executivo extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos no prazo de 30 dias. Vira a diferença? Título judicial intima para poder oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias. Embargos cita para, melhor dizendo, título executivo extrajudicial cita para embargos no prazo de 30 dias. Correto? Então já fica aí a primeira observação, a primeira distinção. Pois bem, sabemos que existem
ordens cronológicas de pagamento para o precatório. A ideia é essa. Depois de processado aqui processada a fase de cumprimento de sentença, ao final, com a expedição do precatório, formem-se listas. Que listas são essas? Cada lista corresponderia a uma ordem cronológica própria para o pagamento. Então, você vai ter a ordem cronológica dos débitos alimentares com preferência. Você vai ter a ordem cronológica para os demais débitos alimentares. E você vai ter ainda a ordem cronológica de outros débitos. Então, precatório. Você tem débitos alimentares com preferência, outros débitos alimentares e, terceiro, outros débitos de outra natureza. Então, são ordens cronológicas. E, a depender do valor da obrigação, ao invés de termos que ela seja cumprida por precatório, ela será cumprida com a observância da sistemática da obrigação de pequeno valor. Obrigação de pequeno valor. Qual é a diferença? Precatório corre perante o Tribunal de Justiça. Obrigação de pequeno valor correrá de modo que o juízo da execução requisita o pagamento diretamente ao ente devedor, que, ao receber essa requisição, tem o prazo de 60 dias para a efetivação da obrigação. Não cumprida a obrigação, temos a viabilidade do sequestro. Perfeito? Então, a OPV tem essa característica. Ela não se processa lá no TJ, principalmente no estado de São Paulo. Ela se processa, você tem uma requisição e o próprio ente devedor é que vai realizar esse pagamento mediante aí depósito nos autos, um depósito judicial. Pois bem, Luciano, qual que é o valor da OPV? O edital aí não faz a exigência da lei municipal da OPV, né? Mas qual que é a regra? A regra é que o próprio ente devedor fixe um limite de valor abaixo do qual as obrigações serão satisfeitas por meio dessa sistemática própria da obrigação de pequeno valor, certo? Se não houver previsão nesse sentido, será observado, então, o que consta da Constituição Federal. E o que consta da Constituição Federal? Consta o seguinte, olha, tratando-se de valor devido pelo Estado, na omissão, não existindo lei nesse sentido, será o valor correspondente a 40 salários mínimos. De outro lado, se o valor for devido para o município, o valor aqui será de 30 salários mínimos. Notem, isso é um parâmetro unicamente para o caso da inexistência de lei do ente devedor, tá? Inexistência de lei do ente devedor que faz a previsão desse valor. Na ausência disso, pegam-se aqui os parâmetros indicados na Constituição Federal. Tudo bem? Ótimo, Luciano. Agora, de toda maneira, a Constituição também determina um mínimo da OPV, que é o maior valor pago a título do regime geral de previdência social. Esse é o mínimo da OPV, o maior valor pago pelo regime geral de previdência social. Perfeito? Muito bem. Então, isso que a gente tem que levar em consideração aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Deixa eu colocar aqui. Aqui, muito bem. Aqui, muito bem. Então, voltando aqui para ele. Então, o CAPT, do artigo 100, traz aqui essa regra própria relacionada aqui ao precatório.
Muito bem. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Você tem aqui toda uma sistemática específica para poder termos o precatório, certo? Mas com as ordens cronológicas. E aí vem o parágrafo primeiro, falando aqui dos débitos de natureza alimentícia. Então, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto aqueles do parágrafo 2º deste artigo. Bom, então esses aqui são os débitos alimentares. Luciano, honorários advocatícios, entra como débitos alimentares? Sim, entra como débitos alimentares. Entra aqui nesse dispositivo. E aí vem o parágrafo 2º, que vai indicar para a gente aqueles débitos alimentares com preferência, tá? Seria aqui uma super preferência. Fala-se assim, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Só que é o seguinte, gente, aqui uma observação. Os precatórios, via de regra, não podem ser fracionados. Ou seja, o pagamento do precatório não pode ser fracionado. Aqui nós teremos uma exceção, porque essa preferência ela não alcança todo o valor da obrigação, todo o valor do débito. Aqui ela alcança até o triplo do fixado em lei para a OPV. Perceberam? Então, seria uma preferência até o triplo do fixado em lei para a OPV. E tem um dispositivo lá no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias que traz uma outra observação. Por quê? Para aqueles casos em que se observe um regime especial de pagamento de precatórios para os entes públicos que estão em mora, esse valor aqui da superpreferência vai ser superior. Não vai ser até o triplo fixado em lei para a OPV. Vai ser até o quíntuplo do valor previsto em lei para a OPV. Perceberam, meus caros? Perceberam a diferença? Então, você tem aqui, no parágrafo 2º, essa superpreferência, admite-se o fracionamento, porque o restante que não entrar aqui vai para a sistemática de precatório normal, vai para a fila lá dos alimentares normal, ok? E aqui você paga uma parte do débito, por 3 vezes o que for previsto para a OPV, ok? 3 vezes o que for previsto para a OPV. Perfeito, Luciano. Agora, se for observar aquelas situações em que o ente público ele está no regime especial de pagamento de precatório, ao invés de 3, vão ser 5 vezes. Está previsto no ato das disposições constitucionais transitórias. E aí continua o dispositivo. Admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Muito bem. Parágrafo 3º. O disposto no caput, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei, como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial
transitada em julgado. Transitada em julgado. Então, meus caros, aqui o parágrafo 3º deste artigo 100 traz aqui uma regra importante que dá a sustentação para a obrigação de pequeno valor. Tá bom? O que vai observar toda aquela sistemática que nós fizemos aí a previsão. E aí fala, para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixadas por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Ficou claro, meus caros? Então, o mínimo da OPV, o maior valor pago a título do regime geral de previdência social. E o parágrafo 5º teve aqui uma mudança por emenda constitucional. Por quê, gente? Porque, via de regra, os precatórios devem ser pagos, no exercício financeiro seguinte, desde que sejam apresentados até uma certa data. Nós tínhamos uma data aqui anteriormente, e que agora foi modificado para 2 de abril. Caiu numa prova dias atrás, tá? Uma PGM, dias atrás. Então, fala assim, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Certo? Perceberam, gente? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui qual é, Luciano? A ideia é que houve uma antecipação dessa data, certo? Então, vai ter que apresentar o precatório até 2 de abril. Esses precatórios, como regra, deveriam ser pagos durante o exercício financeiro seguinte, tá? Deveriam ser pagos do exercício financeiro seguinte. E se for depois de abril? Aí vai ser no outro exercício financeiro. Então, se apresentar até 2 de abril de 2024, o precatório tem que ser pago em 2025. Se apresentar dia 3 de abril de 2024, o precatório tem que ser pago em 2026. Ficou claro? Ok? Tudo bem. Então, muita aqui atenção com relação a isso. O parágrafo 6º, ele fala de uma hipótese de sequestro da verba. Como é que funciona, Luciano? Não pagou o precatório, pode sequestrar dinheiro? Não, não é assim que funciona. O sequestro, ele se constitui em uma exceção à regra da impossibilidade, da prática de atos expropriatórios, tá? Contra o poder público. O que nós temos aqui no parágrafo 6º? As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário. Ou seja, o dinheiro será depositado diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Então, o não pagamento autoriza o sequestro? Não. O que autoriza o sequestro? Primeiro, a inobservância da ordem cronológica, tá?
Isso vai alterar, vai autorizar o sequestro, perfeito? E ou então aqui a não alocação orçamentária, a não inserção no orçamento. É isso, meus caros, que vai aqui autorizar o sequestro dessa verba pública, tá certo? É aqui uma exceção, tá? É exceção. Eu disse para vocês da impossibilidade de fracionamento. E o parágrafo 8 do artigo 100, ele vem aí disciplinando isso, trazendo aqui, reiterando essa questão dessa impossibilidade. Fala lá, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Qual que é a ideia, gente? É que o precatório seja pago já com a respectiva atualização monetária e incidência de juros, quando cabíveis. De modo que, quando ocorre o pagamento do precatório, ele já está com a devida correção monetária e juros. Então, não vai ser necessário que nós tenhamos posterior a expedição de precatório complementar ou de precatório suplementar. Notem que a exceção, a exceção se refere aos casos de débitos alimentares com superpreferência, com preferência, quando se paga uma parte e o restante vai para a fila, vai observar a fila aí dos precatórios alimentares, se for o caso. Tá certo? Detalhe, meus caros, detalhe importante aqui. Os precatórios, eles devem ser pagos de maneira atualizada, observando-se hoje a Selic. Só que tem um detalhe. Selic, ela compõe juros e correção monetária, tá? Selic compõe juros e correção monetária. E sempre vai incidir juros nos precatórios? Pergunto a vocês. E respondo: não. Por que não, Luciano? Porque você tem um período aí, que é o chamado período de graça. No período de graça, não correm juros moratórios. Somente haverá a incidência da atualização monetária. Perfeito, Luciano. Quando então vai incidir? Quando então vai incidir os juros moratórios? Vejam só. Período de graça é aquele período que o ente público tem para efetuar o pagamento do precatório conforme o prazo estipulado na Constituição Federal. Tá? Prazo estipulado na Constituição Federal. Perfeitamente, Luciano. E qual que é o prazo? E qual que é o prazo para poder pagar aqui na Constituição Federal? Primeiro ponto. De acordo com o que nós colocamos, os precatórios apresentados até 2 de julho devem ser pagos no exercício financeiro seguinte. Então, desde a inscrição do precatório até o final do exercício financeiro seguinte, ou seja, 31 de dezembro do ano seguinte, não vão incidir juros moratórios. Perfeito? Não haverá incidência de juros moratórios nesse período. Por quê? Porque está no período de graça, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Passou o período de graça, aí sim vai incidir juros moratórios. E aí observa a Selic, atualização monetária e juros moratórios na taxa Selic, que compreende os dois. Antes aqui do período de graça, corre apenas, a partir da apresentação do precatório, né? Correm apenas os juros, apenas a correção monetária. Perfeitamente? Certo? Feitas essas observações em relação aos precatórios, nós vamos fazer uma abordagem agora sobre outros pontos.
Vamos falar aqui sobre competência, né? Sobre competência. E embora seja um dispositivo relacionado ao Estado, ao Distrito Federal, acho importante a gente trazer para a prova, porque pode ser que caia alguma coisa sobre isso. E esse artigo 52 do Código de Processo Civil, ele teve uma interpretação conforme, e fala assim: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Vamos imaginar que seja uma ação a ser proposta contra uma autarquia estadual. E essa autarquia é um hospital estadual. E essa ação corre lá. A parte, ela é lá de um estado, é lá do Mato Grosso. E ela quer propor ação contra esta autarquia estadual. Nesse caso, gente, essa ação poderia ser proposta lá no estado do Mato Grosso. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Essa interpretação conforme aqui, de modo que esta ação ela deve tramitar em uma das comarcas do respectivo estado demandado, tá? Interpretação conforme deste artigo 52 do Código de Processo Civil. Bom, mais um ponto aí. Outro ponto. Tutela específica. Esse artigo 499, vejam só, que teve esse parágrafo único, incluído no ano de 2024. E o que fala esse dispositivo? A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado da tutela pelo resultado prático equivalente. Meus caros, detalhe importante, a obrigação de fazer, dá-se uma preferência de fazer, de entregar, dá-se uma preferência pela tutela específica da obrigação, ou então a obtenção do resultado prático equivalente. A conversão em perdas e danos é uma exceção. É uma exceção. Então, fala a lei que essa conversão em perdas e danos somente vai acontecer se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela do resultado prático equivalente. E aí veio o dispositivo aqui incluído em 2024. O que fala ele? Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nesses dispositivos do Código Civil e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz considerar, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. Então, se a parte, nessas hipóteses do Código Civil, se a parte requerer a perdas e danos, então o juiz vai dar a possibilidade, dar a possibilidade de que nós tenhamos um cumprimento da tutela específica da obrigação. Prefere-se isso às perdas e danos. Olha, dispositivo inserido no ano de 2024. Tá legal? Bom, sobre os títulos executivos extrajudiciais, tivemos aqui a inserção desse inciso 11A, ao artigo 784, ampliando o rol dos títulos executivos extrajudiciais. Quais são os títulos executivos extrajudiciais? Entre eles, 11A, o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores
de seguro-garantia e seus garantidores. Gente, cada vez mais o mercado vem colocando à disposição o seguro-garantia. E aí é preciso que tenhamos instrumentos adequados para a execução desses valores, no caso de busca pelo ressarcimento da seguradora, tá? Busca de ressarcimento da seguradora. Então, para isso, houve a previsão, a inclusão aqui no rol do artigo 784, inciso 11A, deste título. Isso aconteceu em 2023. Então, entre os títulos executivos extrajudiciais, temos o contrato de contragarantia, ou, vejam, a lei aqui ela amplia, ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores. Então, um contrato de contragarantia já seria um desses instrumentos, mas o rol aqui ele não se circunscreveu a esse contrato de contragarantia para abranger também qualquer outro instrumento que materialize aqui esse direito de ressarcimento da seguradora. Perfeito? Muito bem. Então, mais um detalhe aqui importante que a gente tem que levar em consideração. E aí, no parágrafo 4º desse dispositivo, também tivemos uma inserção aqui, uma inclusão, né? O que fala? Nos títulos executivos constituídos e atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Então, título executivo extrajudicial pode ser obtido aqui por meio eletrônico, sendo admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei e é dispensada a assinatura de testemunhas se essa integridade for conferida por provedor de assinatura. Então, se não for, se a integridade não for conferida por provedor de assinatura, então teremos a necessidade da assinatura de testemunhas. Anota aí. Anota aí. Pode parecer chato, mas pode cair. Hein? Anota aí. Meio eletrônico, título executivo por meio eletrônico, é admitido? Sim. É admitido também qualquer modalidade de assinatura eletrônica, desde que prevista em lei. Perfeito. Dispensa-se a assinatura de testemunhas quando o quê? Quando a integridade da assinatura for conferida aqui por provedor, pelo respectivo provedor. Tudo bem? Então, importante a gente ficar atento aqui a essa questão. Legal? Muito bem. Gente, dispositivo aqui inserido em 2023. Então, daí a importância da gente levar isso em consideração. Em 2022, tivemos uma alteração no Código de Processo Civil para admitir, para permitir que a representação judicial de município se dê também em casos específicos por associação de representação de município. Quem que representa o município? Quem representa o município judicialmente? É o prefeito,
é o procurador do município e também se admite a associação de representação de município, quando expressamente autorizada. E quando será possível a intervenção dessa representação de município? Para que isso seja possível, admitido, é preciso que nós tenhamos questões de interesse comum dos municípios associados. Então, primeiro ponto, questões de interesse comum dos municípios associados. E, além disso, vai depender de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal. Do Poder Executivo Municipal. E aí, Luciano, dá um exemplo. Imaginem que você tenha alguns municípios que têm interesse comum. Alguns municípios com interesse comum. E esses municípios, então, que têm esse interesse comum, você tem aí uma autorização do chefe do Poder Executivo Municipal para que seja representado esse município por uma associação. E essa associação, então, ela estará aqui representando todos esses municípios por conta desse interesse comum, certo? Então, meus caros, muita atenção, isso foi modificado em 2022, ok? Com 2022, tá? Então, por favor, vamos ficar aqui bem atento a isso. Tudo bem? Então, representação judicial. Representação judicial. Outro ponto aqui, chamar a atenção de vocês. Princípio do contraditório. Lembrar que o Código de Processo Civil, ele encampou o contraditório dinâmico, o contraditório substancial, de modo que não será proferida uma decisão, ainda que o juiz dela possa conhecer de ofício, sem que a parte seja devidamente ouvida, seja devidamente ou previamente ouvida, certo? Esse é o princípio do contraditório. Então, durante o procedimento, o juiz constatou a prescrição, antes de decretá-la, tem que ouvir tem que ouvir as partes a respeito disso. Ah, Luciano, mas teve a inicial e aí o juiz já verifica a prescrição naquele momento. Aí é possível a improcedência liminar. E para a improcedência liminar, não é necessário que nós tenhamos o quê? A prévia oitiva, tá? Então, muita atenção. Muita atenção. Então, prescrição, juiz constatou quando do despacho inicial, não precisa ouvir aqui a parte. É possível já em procedência liminar. Mais adiante do processo, aí ele precisa observar o contraditório. Justamente. E aí vem a lei. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esta regra não se aplica. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Quando que não se aplica essa regra? Quando que vai ser admitido aqui proferir uma decisão sem que a parte seja previamente ouvida? Na tutela provisória de urgência, quer seja tutela antecipada, quer seja tutela cautelar, nas hipóteses da tutela da evidência, dos incisos 2 e 3 do artigo 311 e na hipótese de expedição do mandado de pagamento na ação monitória, lá do artigo 701. Então, aqui não precisa ouvir a parte contrária. Existem limitações à concessão de liminar contra o poder público, conforme a gente pode verificar na Lei 8437/92 e também na Lei 9494/97. Na Lei do Mandado de Segurança, lá no seu artigo 7º, parágrafo 2º,
Nós temos também uma vedação à concessão de liminares em determinadas hipóteses, certo? Em determinadas hipóteses. Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 2016 de 2009. Por exemplo, reclassificação, hipótese de reclassificação de servidores públicos, hipótese de compensação de crédito tributário, de acordo com a lei do mandado de segurança, não cabe liminar. Acontece que esse parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 2016 de 2009, meus caros, foi considerado inconstitucional, tá? Foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Isso o STF considerou inconstitucional. Então, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 2016 de 2009, de modo que hoje é possível sim, genericamente, é possível sim a concessão de liminar em mandado de segurança, por exemplo, para permitir a compensação de crédito tributário, a reclassificação de servidores, entre outras hipóteses que lá estão previstas. Certo? Então, muita atenção aqui. Quero chamar a atenção de vocês também para dois pontos que caem bastante em prova. Tá? Volta e meia está caindo nas provas. Conexão e continência. Aquilo que a gente passa correndo, mas às vezes a gente acaba caindo, acaba aí errando na prova. Tá? Então, vamos lá? O que é importante aqui a gente analisar em relação à conexão e em relação à continência? Quando teremos, meus caros, a conexão? Conexão, meus caros, e continência, a gente verifica a partir de uma ligação entre demandas. Ligação entre duas ou mais demandas. Tá? Então, é possível que a gente aqui tome muita cautela com as consequências da conexão e identificar quando é que ela é cabível. Quando teremos a conexão? Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedido. O pedido ou a causa de pedido. Essa aqui é uma hipótese mínima de conexão. Uma hipótese mínima de conexão, certo? Então, vejam. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Precisamos aqui nessa situação verificar que existem outras hipóteses de conexão também, tá? Essa aqui é uma hipótese mínima de conexão. Perfeito? Perfeito. Quando é possível? Objeto for comum. O pedido ou a causa de pedir. Muito bem. Esta regra também se aplica, indica a lei, à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Então, exemplo, você tem aí uma execução fiscal, tá? Uma execução fiscal, e você tem uma ação anulatória de débito fiscal, que diz respeito aqui à mesma obrigação objeto da execução fiscal. Então, você tem o quê? Conexão entre essas duas ações. E as execuções fundadas no mesmo título executivo, também é a conexão. Qual é a consequência da conexão? Verificada a conexão, nós teremos que, para se evitar decisões contraditórias, conflitantes, esses processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, tá? Devem ser reunidos para julgamento conjunto. Então, serão reunidos esses processos para julgamento conjunto. A não ser, e aqui cai bastante, hein? Olha só, serão reunidos, tal. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado. Isso aqui cai bastante. Se um dos processos já tiver sido sentenciado, ok? Já tiver sido aqui sentenciado, então, nesse caso, não é possível que ocorra a reunião dos processos para julgamento conjunto. Perceberam? A ideia, nós podemos até pensar aqui numa hipótese de suspensão, mas é diferente, tá? Não dá para reunir para julgamento, como já foi, um deles já foi sentenciado. E aí vem, serão reunidos para julgamento conjunto os processos, que aqui o que o CPC fala? Ainda que não se verifique uma situação de conexão, ainda que não se verifique uma situação de conexão, é possível que sejam reunidos determinados processos para se evitar decisões conflitantes ou contraditórias, certo? Então, ainda que entre eles não haja conexão, mas se percebe que há uma necessidade de se evitar decisão conflitante ou contraditória. Então, isso aqui é a conexão, que não se confunde com a continência. Não se confunde com a continência. Quando que eu tenho aqui conexão, quando que eu tenho a continência? A continência, assim como a conexão, configura-se como hipótese de modificação da competência, tá? Hipótese de modificação da competência. O que eu tenho na continência? Duas ações, acontece que uma é mais abrangente que a outra. Uma é mais ampla e abrange a outra demanda, certo? Então, você tem aqui essa ação tem os pedidos 1 e 2, certo? E essa ação aqui que tem o pedido 1. Então, nós percebemos a existência entre elas de continência, tá? Por quê? Identidade quanto às partes, quanto à causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o das demais. Então, aqui, o que eu tenho? Continência. Luciano, qual vai ser a consequência da continência? Depende. Nesse caso aqui, em que a ação mais ampla foi ajuizada em primeiro lugar, a segunda demanda será extinta sem resolução do mérito. A gente fala assim, a ação continente, ela continua tramitando e a ação contida será extinta sem resolução do mérito. Será extinta sem resolução do mérito. E se for o contrário, Luciano? Se for o contrário, essa ação aqui é a contida, essa é a ação continente. E a ação continente foi proposta quando? Em segundo lugar. Foi proposta posteriormente. A ação contida, ela foi proposta em primeiro lugar. Então, nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui, as demandas serão reunidas para julgamento conjunto. Certo? Então, olha só. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Serão necessariamente reunidas. Certo? Tão importante aqui, isso cai direto em prova. Cai direto em prova. Se cai bastante, gente, temos que levar em consideração. Ainda que, aparentemente, seja aqui uma matéria que, Luciano, não é tão importante como outras, mas cai bastante, tá? Se cai bastante, a gente deve fazer a respectiva abordagem. Tá legal? Bom, mais 2 pontos para a gente falar aqui. Litisconsórcio e sobre as prerrogativas da advocacia pública.
Sobre o litisconsórcio, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Sobre o litisconsórcio, a gente tem aqui uma consequência decorrente da inobservância do litisconsórcio necessário quando estivermos diante do litisconsórcio aqui unitário. O que é o litisconsórcio unitário? O que é o litisconsórcio necessário? No litisconsórcio unitário, há uma necessidade de uniformidade da decisão em relação a todos os litisconsórcios. Isso no litisconsórcio unitário. No litisconsórcio simples, não é preciso, não há a necessidade de que nós tenhamos esta uniformidade, certo? Não há essa necessidade. Então, qual que é a consequência? Veja um dispositivo. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos os que deveriam integrar o processo. Então, imagina o seguinte, a decisão, o litisconsórcio deveria ser unitário. Unitário aqui e com a composição de 3 litisconsórcios. Acontece que o litisconsórcio número 3 não integrou aqui o processo. Só o 1 e o 2. Nesse caso, essa decisão de mérito será nula em relação a quem? Ao 1 e ao 2. Será nula em relação ao 1 e ao 2. Perceberam? Agora, se o litisconsórcio ele não for unitário, e sim o simples, o que acontece? Aí ele vai ser ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Certo? Aqui a sentença é nula se for o caso de litisconsórcio unitário. Será ineficaz nos outros casos, para aqueles que não foram citados. Aqui ela não é nula, tá? Aqui ela não é nula. Aqui ela terá essa característica. Tudo bem? Então, guardem aí mais essa regra. E lembrando, obviamente, das prerrogativas aqui da advocacia pública em busca da defesa do interesse público, legalidade e supremacia do interesse público. Então, nós temos aqui que incumbe à advocacia pública defender e promover os interesses públicos da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, por meio da representação judicial das pessoas jurídicas da administração, pessoas jurídicas do público, da administração pública direta e indireta. Exemplo, autarquia. Meus caros, para isso terá prazo em dobro, terá a prerrogativa da intimação pessoal. Lembrando que nos juizados especiais da Fazenda Pública e nos juizados especiais federais não tem esse prazo em dobro. Lá o prazo é simples. Assim como também não tem remessa necessária nos juizados especiais. Tudo bem, meus caros? São essas as nossas dicas, essa nossa imersão, os apontamentos daquilo que a gente considera mais importante e que pode ser cobrado aí na sua prova, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, manda um e-mail para o Luciano, lucianoalvesrossato@hotmail.com. Uma excelente prova a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até mais.